Notícias do momento, aqui você tem o melhor das informações com a gente, vai ficando conosco até o final, estamos com umas notícias muito boas nesse dia de hoje, o dia 22 de junho, bem-vindo você aqui ao nosso canal, com o melhor das informações, vamos lá diretamente à nossa central de notícias, para saber tudo o que está acontecendo aqui no mundo, aqui nos cartazes notícias nacionais, também a notícia Transição Planetária, que vai ao ar amanhã, e também sobre o café que vamos fazer, o PT Fim da Linha, com Jacques Wagner. Nossa, o que vai acontecer? Vocês vão ver depois no nosso vídeo especial, tá? Também temos aqui nossas redes sociais, eu Disperso da Araquário. Vamos lá diretamente às notícias nacionais de hoje. Produção largando a vinheta aí. Atenção, chegando. Alerta extremo foi dado agora nos telefones celulares de todo o Brasil. Mais de 30 milhões de brasileiros ganharam essa mensagem no seu celular, falando que um alerta da Defesa Civil, falando a palavra misantropia, né? Que significa ódio contra a humanidade, ou seja, estão dando algum sinal, alguma coisa. As autoridades alegam que isso foi um ataque dos hackers, mas segundo informações que a gente teve na live de ontem, né, com o Toffoli, ele diz que é uma mensagem da aliança para falar que existe um grupo de domínio que de fato não gosta da humanidade, que estão fazendo tudo para declinar a humanidade. Então deixo aberta essa questão para vocês deixarem nos comentários o que significa esse alerta da Defesa Civil, que foi um pequeno EBS que nós recebemos nesse dia de ontem, no sábado, né? Continuando nossas notícias, Rumble e mídia, Trump pedem a Mora que seja julgado a revelia nos Estados Unidos. Daí o advogado de Trump disse que o governo do Brasil não poderá defender, ou esse senhor, né, que tem com problemas capilares aí, não poderá defender, não poderá defender porque é uma questão pessoal contra ele e não contra o governo, tá? Então, continuando também, a gente vê que parece que nos próximos dias deve analisar essa manutenção da detenção domiciliar do capitão, e diz ali o Eduardo, né, que pediu ao Trump o retorno da lei Magnitsky contra o Ali, revela o preferido do presidente, o Eduardo, né? Rede de contato de Eduardo também influenciou e aproximou o deputado junto a esse Steve Bannon, que é um grande representante do governo da Trump. Então aqui, Trump diz que ele é volátil em entrevista e afirma não se importar muito com o brasileiro. É verdade, não se importa porque sabe que ele vai cair logo logo. E a oitiva, né? Vemos agora a oitiva da PF, que vai ter o fim da detenção domiciliar, conforme a decisão do ministro Nunes Marques. Então, uma semana decisiva para o capitão. Parece que essa semana, do dia 24 até o final desse mês, será extremamente decisiva para o capitão, para ele ficar sabendo se ele vai ser liberado ou não, tá? E STJ decide o passado de 5 anos, acaba a cobrança da dívida, tanto na justiça quanto fora dela. Ou seja, a partir dos 5 anos não tem mais cobranças de dívidas, hein? Isso na prática já existia, mas agora foi formulado oficialmente, né? 5 anos o prazo de cobrar uma dívida. Bom, muitas pessoas querem entender melhor os riscos envolvidos na intervenção do governo do Brasil no caso Rumble contra o Ali no Tribunal Federal dos Estados Unidos. A análise desse artigo é útil para apreciar a complexidade dessa jogada, né? Então tem muita comprometimento e intromissão deles na AGU, ou seja, fazendo que a política interfira em decisões que não devem ser levadas a esse parâmetro. Continuando o Jornal da Cidade, ele aposta tudo em defesa de Mora nos Estados Unidos e coloca o Estado brasileiro em risco. É urgente, brasileiros estão conseguindo esconder as informações que foram expostas irregularmente na internet, fazendo um simples procedimento. Então, ou seja, parece que tudo está sendo trazido à tona, né? Não tem mais como esconder os últimos acontecimentos que estão vindo aí, tá? E também o Jornal da Cidade diz em surto, ministros do ST querem agir diretamente nas eleições de 26. E uma prova do colapso da justiça brasileira e de sua transformação no principal mecanismo de repressão política do regime, agora está sendo trazido à tona, né? A justiça brasileira entrando em colapso devido a essa interferência dessa turma de sempre aí, que a gente sabe o que eles estavam fazendo, né? Então, muito sério isso aí. Até um climão também, está um clima muito pesado no governo nesse momento. Governistas que defendem que Jacques Wagner deixe a liderança do governo, chamaram a atenção do governo, né? E diz que ele não pode mais continuar na liderança do Partido das Trevas,
e ele vai ser levado aí, certamente, por Chilindró, se é que já não foi, porque a gente não sabe das notícias de última hora, porque a TV não mostra isso, né? Mas, segundo notícias extraoficiais, ele estaria já sendo detido, o Wagner e toda a sua gangue aí, né? E diálogo de Vorcaro cita Jacques Wagner como intermediário para recado a L, indica a PA. Ou seja, ele era um intermediário, ele era uma ponte entre o L e o ilícito, né? E a Polícia Federal expõe nova rede de operadores em caso que liga Jacques Wagner a ex-sócio de Vorcaro. E ele interfere na Polícia Federal para livrar comparsas. A gente vê claramente que o governo L faz mudanças, né, na PF e ameaça caso o Master for investigado, ou seja, ele quer botar a mão lá na PF porque sabe que os comparsas deles estão sendo investigados. Então, pelo que a gente vê, né, o Andrei Rodrigues, segundo informações que eu tive também de algumas fontes aí, na live de ontem, no domingo, o Andrei Rodrigues, que é o chefe da PF, também estaria envolvido em muitas coisas e parece que ele também iria em cana em breve, se é que já não foi, né? Então, geralmente a notícia chega atrasada, a gente sabe de notícias aí que são antigas ainda, né? Bom, também de um apartamento que o Wagner ganhou de 2 milhões, também do banco chamado de Cred Sesta, que está envolvido o Jacques Wagner até o pescoço. Então, de Cred Sesta, conheça a relação de Jacques Wagner com o Banco Master. E o motivo do ministro André Mendonça não mandou prender ainda o ex-sócio de Vorcaro é porque ele está entregando, está falando tudo. Então as coisas estão muito acirradas nos bastidores de Brasília. Brasília está fazendo muito quente ali a relação que está acontecendo. E revelações da PF sobre Jacques Wagner e Vorcaro botam a perder a narrativa principal de Hélio. Então parece que caso atinja o PT da Bahia, né, comandado por Daniel Vorcaro, vai botar muita gente em maus lençóis ali, em maus lençóis mesmo. E a reação do Planalto sobre a estratégia usada por Wagner tenta usar L como o escudo para que ele não seja detido, mas não funciona e acaba destruindo o seu muito amigo, né? O Jacques Wagner fala assim, ó, que coisa pior aconteceu com L e hoje ele é presidente, diz Jacques Wagner. Então parece que foi uma bolada nas costas do L, dizendo que coisa ainda pior aconteceu com ele, né? Então aqui, detido o Vorcaro também, foi policial ligado a Vorcaro, foi detido e faz revelação surpreendente após transferência para presídio em São Paulo. E urgente, extra urgente, diálogo de Vorcaro cita Jacques Wagner como intermediário, né, para dar o recado a Lula. Então tá complicado o negócio para a vida do L e para a vida do Jacques Wagner. A coisa está ficando muito fora do controle, né? E o caso Master também é ligado ao governo L pela imprensa internacional após ação envolvendo Jacques Wagner. E aqui também, caso envolvendo Jacques Wagner, pode influenciar quem ainda pensa em mudar de voto. Parece que isso aí vai tirar muitos votos do L, do petismo, né? E Wagner é citado em mensagens como intermediário, e isso está bombando em todos os jornais nacionais e internacionais, né? PF aponta encontro prévio, Vorcaro e Jacques Wagner. Então, a Polícia Federal vê padrões semelhantes entre o caso Jacques Wagner e esquema do BRB, ou seja, ele está com a corda no pescoço mesmo, parece que agora a coisa vai ficar feia para ele. E o líder de L, né, pode ter mentido sobre o dinheiro apreendido, ele vai mentir, evidentemente, vai dizer que não é dele e tal. E a chefia da Polícia Federal e Ministério da Justiça teriam sido indicados por Jacques Wagner. Então veja que a sujeira está aparecendo aí de maneira como nunca aconteceu antes, né? E o caso Vorcaro, a ação dos Estados Unidos menciona 1,5 bilhões com a irmã e o pai de Vorcaro, que foram apreendidos aí dinheiro que eram do pessoal ali, minha Nossa Senhora, né? Então, pelo menos 1,5 bilhão teria sido desviados do povo brasileiro, né? Vamos falar assim, né? É uma ação nos Estados Unidos de 1 bilhão de reais desviado do povo brasileiro para ir para sogras, para genro dessa gente aí, né? E então, minha nossa, que furada, o negócio tá assim fora de controle, né?
E arquivos também reúnem fotos do banqueiro ao lado de Ciro Nogueira, em situações que demonstram proximidade. Parece que estavam passeando de lancha, de jatinho e tal. Então, Nogueira também está sendo alvo de grandes apreensões. E o Mendonça retira o sigilo de documentos do caso Master e fotos mostram proximidade de Vorcaro e Ciro Nogueira. E o novo escândalo pode ser mais grave ainda que o caso Master. A gente vê que esse escândalo agora do Vorcaro e do Jacques Wagner pode ser muito maior do que a gente está vendo, ou seja, estamos vendo a ponta só do iceberg. E aqui uma piadinha que é a cueca do Jacques Master, que era do Jacques Wagner, botamos Jacques Wagner, porque ele botava o dinheiro na cueca, e fugiu com o dinheiro na cueca. Engraçado que todos os maiores escândalos do país têm uma coisa em comum, que é um sujeito chamado de L, Mensalão, Lava Jato, os Zelotes, INSS, Banco Master, tudo em comum com essa tema. Então, o Lula Master é o nome que resume o tamanho da crise. No escândalo do Banco Master, Jacques Wagner, líder do Senado, aparece apontado como o intermediário de Daniel com L, e a Polícia Federal apreendeu cerca de $50 mil em endereço ligado ao senador durante a operação, e o PT da Bahia no centro de mais um escândalo que leva a crise perto do governo L. No escândalo do INSS, a crise chegou ao coração familiar do L, e agora está continuando. Antes foi o Frei Chico, que é o irmão dele, o Lulinha, o careca do INSS, e agora continua, agora no Mensalão também, grandes escândalos, dos Zelotes também, a L apareceu sob suspeita. Então sempre a mesma pessoa, sempre o mesmo grupo, sempre o mesmo bolso, destino final. Mensalão, Petrolão, Zelotes, INSS, Master, mostra esse roteiro. Os nomes mudam, mas é a mesma coisa. O Brasil olha para mais um escândalo e encontra a L e o PT sempre no entorno dessa situação. E conforme eu falei, conforme notícias extraoficiais que eu tenho recebido, vemos que o Andrei Rodrigues, que é o chefe da PF, também teria sido detido. Operação Pé na Porta, o L entrou em desespero porque o chefe da PF teria sido, segundo essa reportagem, teria ido em cana também, o que é muito grave. O Andrei Rodrigues, que estava envolvido até o pescoço também com esse escândalo de lavagem. E parece que o senador ou está querendo fugir do Brasil, ou já foi pego, ou enfim. As notícias, quando elas vêm na mídia oficial, é porque já aconteceram, no mínimo uma semana antes, e eles vêm amenizar, ou seja, a mídia fala que ele não está detido, que ele está tudo bem, está se defendendo e tal, quando na verdade talvez não seja bem isso. Então, deixam aberta essa questão, não vou afirmar nada, mas parece que os Estados Unidos está em cima e vai jogar pesado para botar toda essa gente aí em cana. E o André Mendonça está fazendo a sua parte ali de botar gente no chilindró. E aqui a gente vê também o Masterchef, Masterchef, pois é. E por que a imprensa não fala mais sobre o irmão do L? Ninguém foi detido, ninguém foi investigado. Tá aí o irmão do L, todo feliz, soltinho. Será que tá solto mesmo? Não sei não, eu acho que o negócio aí não tá bem contado, Mas o Masterchef todo mundo já sabe quem é. E também a gente sabe ver à tona também agora, a gente tinha falado isso já 2 anos atrás, ou 1 ano, não sei, sobre queima de arquivo dos médicos que no Rio de Janeiro foram apagados ali devido a eles terem operado o L, e sabiam que o L não era o L, porque estava usando máscara e tal coisa. Então são médicos que foram apagados ali no Rio de Janeiro, num atente que aconteceu. Então, infelizmente, lamentamos pela alma dessas pessoas que, infelizmente, operaram a pessoa errada, E foram vítimas de queima de arquivo. Muito, muito sério isso aí. Bom, continuando aqui também, o Mendonça não aceita a proposta de delação seletiva que pouparia ministros do ST. Ele não está aceitando, por isso que a delação ali com ele não está dando certo, Ele disse assim que não vai aceitar, ou é a delação completa ou não é, Não é. Então ele pede, inclusive, então a Mendonça também suspende um vídeo
do APL que associa o Hélio ao PCC e tal. Ele não quer escândalos, mas ele quer realidade da coisa. E inquérito sobre respiradores na PAND, que tem ex-ministro de Hélio como suspeito, volta ao ST, né? É sempre a turminha do Hélio, sobre os tais respiradores, que foram pagos fortunas, né, para ele. Você se lembra dessa parte dos respiradores aí? E também vemos mais notícias sobre a JBS da crise, sinais de crise após medida extrema em estrutura, ou seja, ela está sendo, parece que está pedindo a falência nos Estados Unidos, já a JBS, né, devido ao cartel que eles instituíram e não é permitido pela lei americana. E aqui também plantão, Diário do Brasil Notícias, Ministério Público faz buscas no Banco BRB e também no PicPay. PicPay é o outro banco que vai ser fechado em breves tempos. Você se cuida aí com o PicPay, tá? Quem tiver conta no PicPay, estão falando notícias agora que o PicPay vai também entrar no bolo aí, tá? O próximo banco é aquela Credit Sesta e o PicPay, mais dois agências financeiras brasileiras que vão ser aí tomadas pelo Banco Central. Então se cuide, você que tem PicPay. Zero Hora também diz que o patrimônio do Hélio cresceu 360% após o fim do mandato. E a conta propina de Hélio e Dilma no exterior tinha 150 milhões de dólares. Olha só, milhões de dólares, veja só. Então, enquanto protege facções, ele usa a força militar para oprimir e destruir propriedades de pequenos agricultores na Amazônia. Aquilo que falamos na live de ontem, no domingo, né? Que existe força militar do governo brasileiro, do IBAMA, tirando gado dos agricultores, pequenos produtores, que até então eram votantes do PT, e agora estão aí perdendo todas as suas ações devido a essas ações levianas aí do IBAMA e da fiscalização federal, né? É inacreditável, após 18 dias em alto mar, pescador chega a Maragogi e tem toda a pesca apreendida pelo IBAMA. O governo L protege o PCC, mas manda prender tudo que esse pequeno pescador conseguiu com muito sacrifício. É um absurdo isso aí, né? É um absurdo. O cara pescou em alto mar. Eu pergunto para vocês, o que é esse órgão IBAMA, que só faz apreensões que não faz sentido para o público brasileiro, aprendendo de pequenos pescadores, de pequenos agricultores, né? Tirando das pessoas que de fato precisam, dos pobres, e botando para quê? Vão botar no lixo isso. O que o IBAMA vai fazer com todo esse peixe que foi apreendido? Vão ter que botar ele no lixo e deixa o pescador sem dinheiro e a população sem alimento. É isso que vocês querem, né? Então tem que pensar muito bem o que esses órgãos esquerdistas estão fazendo no Brasil, fazendo leis que não fazem sentido, né? Então, como a gente sabe, o nosso presidente está a um passo de retornar, por isso que o PCC não gosta dele, o MST não gosta dele, a imprensa não gosta dele, a lacração não gosta dele, o narcopó não gosta dele, e o sistema, por isso que é o nosso maior atestado de boa conduta que o nosso capitão pode dar para todos nós. Então eu digo para vocês, né? Vamos agradecer que nós temos o nosso capitão que vai retornar em algum momento. A gente vai ter o retorno dele ou do seu filho em breves tempos, porque não vai ficar sempre essa confusão que estamos vendo aí. Isso não vai ficar, tudo vai ser tirado para sempre, essa gente que está operando contra o povo brasileiro, tá? Quem puder dar uma forcinha aqui pro nosso canal também, colabore com a gente. Aqui temos hoje o Notícia do Momento, edição internacional, café com o Luciano e mais uma série de vídeos maravilhosos que estamos colocando aí para vocês. Não deixe de dar o seu comentário, o seu like, deixa o joinha aqui e hypar o vídeo também, quem for possível, muito importante aí, tá? Um abraço a todos, a luz venceu e até daqui a pouquinho nos nossos vídeos. Galera, compartilhe!